Salueto omnes, benevolentistis. Bem-vindos a mais um vídeo do Latim em Português. Hoje vamos falar um pouco mais sobre os druidas, as crenças e as práticas deles. Eu já fiz um primeiro vídeo sobre o assunto, em que eu explico que, infelizmente, eles acreditavam que não se devia escrever sobre esses assuntos, que eles deviam ser repassados apenas oralmente. E aí, por conta disso, nós temos que recorrer a autores romanos para entender um pouco mais sobre os druidas. E aqui, novamente, nós vamos primeiro continuar olhando para um texto de Júlio César, que foi um dos autores que mais escreveu sobre o assunto, mas eu chamo a atenção para a gente manter um pouco de ceticismo com César, já que ele também escreveu algumas coisas bastante absurdas, nos seus relatos, como o unicórnio, o místico que vivia na floresta. Eu vou pegar os originais em latim e já traduzindo e explicando direto, sem pausar para explicar a gramática mais a fundo. Acho que assim o vídeo fica mais dinâmico, mas se você quiser pausar, claro, os textos vão estar lá com as palavras coloridas de acordo com casos e classes gramaticais. Em primeiro lugar, os druidas apregoam que as almas não perecem. Alma é uma tradução delicada, já que o que a gente entende pelo conceito de alma em português não é necessariamente a mesma coisa em latim. A palavra anima, que César usou aqui, literalmente significa um sopro de ar ou uma brisa, mas daí, como nós respiramos, passa a ser também um sinônimo para a energia vital, para a condição de estar vivo. Então, dado esse cuidado, continuemos. Eles creem que as almas não perecem, não deixam de existir, mas vão, após a morte de uns, para outros, e pensam que isso é o que mais faz com que sejam compelidos à coragem, ou à bravura, sendo o medo da morte negligenciado. Ou seja, eles acreditavam em reencarnação, assim como diversos povos, mundos afora, diversas religiões. E se a ideia é que a pessoa pode voltar à vida após a morte, ainda que em um outro corpo, ela teria menos apego a essa vida atual e daí seria mais ousada para demonstrar bravura. E aqui ele continua. Além disso, discutem muitas coisas, sobre os astros e o seu movimento, sobre o tamanho do mundo, sobre a natureza das coisas. Lembrando que natureza das coisas é o que também se chamava de filosofia natural, ou basicamente as leis da física. Discutem também sobre a força e o poder dos deuses imortais e repassam esse conhecimento à juventude. Então a gente vê aqui que os druidas também se interessavam por astronomia, por filosofia e ciência em geral, pelo menos da época, de forma bem parecida com filósofos gregos ou egípcios, romanos, astecas, etc. Até porque são questões que perseguem a humanidade em qualquer lugar do mundo. Agora uma parte bem mais sinistra. A nação toda dos gauleses é tão dada à religião que, por conta disso, os que estão sofrendo de doenças graves e os que vão para a batalha ou passam por perigos sacrificam pessoas no lugar de animais. E aqui lembrando que o Wictima era um animal sacrificado em um ritual para algum deus, que era uma prática comum em vários povos antigos, inclusive os romanos. E também que o conceito de religio, que aqui traduzir por religião, em latim é um conceito bem mais amplo e bem mais vago que religião como a gente entende em português, porque poderia ser desde o comportamento, aos rituais, a crença nos augúrios, nas previsões, a temer os deuses em geral, mas enfim, continuando, sacrificam pessoas no lugar de animais ou se comprometem a sacrificar, usando os druidas para administrar esses sacrifícios. Porque, a não ser que seja dada uma vida humana no lugar de outra vida humana, não acreditam que os deuses imortais possam ser satisfeitos. E têm sacrifícios públicos, ou seja, do interesse da sociedade como um todo, instituídos do mesmo jeito. Bom, esse trecho em particular já começa a ficar um pouco mais complicado de se acreditar. A evidência arqueológica que se tem não é muito conclusiva se ainda havia sacrifícios humanos entre os gauleses daquela época. É bem possível que tenha havido sacrifícios de algum momento anterior, mas talvez já fosse algum desuso, talvez fosse alguma história que César ouviu falar e aqui ele resolveu amplificar. Até porque poderia haver uma motivação política, dele querer pintar os gauleses como povos bárbaros que faziam coisas terríveis, como sacrificar pessoas, e aí ações contra eles já seriam mais justificadas. Mas isso também lembrando que os próprios romanos faziam sacrifícios humanos, ainda que raros. O principal acontecia nos triunfos, quando um líder inimigo derrotado era trazido na procissão triunfal para ser sacrificado no templo de Júpiter. Mas aí ele vai descrevendo mais os sacrifícios. Alguns têm estátuas de imensa magnitude e preenchem os membros de vime delas com pessoas vivas, e com elas pegando fogo, as pessoas morrem.
Tem uma ilustração famosa dessa estátua de Virme cheia de gente. Isso eu já acho mais difícil ainda de se acreditar, pelo absurdo que seria, pela dificuldade prática de se conduzir um sacrifício humano nessa escala, e também pela falta de resquícios arqueológicos que sejam muito conclusivos. Eu não sou nenhum especialista nessa área, mas eu entendo que a pesquisa arqueológica não é muito conclusiva nesse sentido. Então, de qualquer forma, a gente fica com algumas dúvidas. Mas continuando, ele fala sobre quem eram essas pessoas sacrificadas. Eles acreditam que a execução dos que foram pegos em furto, ou roubo em larga escala, ou outra coisa nociva, é mais agradável aos deuses imortais, mas quando o suprimento de gente desse tipo está em falta, partem para a execução dos inocentes. E com essa descrição, César dá a entender que isso seria uma coisa frequente, já que os druidas estariam sempre arrumando alguém para ser sacrificado. Agora, ele também não menciona que esteve presente testemunhando algum sacrifício desses. Agora César fala sobre os deuses dos gauleses. O principal deus que adoram é Mercúrio. Logo de cara, a gente já vê César usar o nome romano do deus. Isso é uma coisa chamada de interpretatio romana, ou interpretação romana, em que os deuses de outros povos são identificados com algum deus romano mais semelhante. Fazendo um breve parênteses, os povos indo-europeus, como os romanos, gregos, celtas, germânicos e outros, têm uma origem comum, né? E aí, por conta disso, eles têm similaridades nas suas línguas e também nos deuses, né? Na mitologia que eles seguiam. Eu não sei dizer exatamente quão semelhantes ou diferentes a mitologia, né, os deuses, eram na época de Júlio César, mas pelo menos foi suficiente para que ele traçasse esse paralelo. Bom, César diz que há várias estátuas ou imagens de Mercúrio, e que o consideram o inventor de todas as artes. Ars, em latim, normalmente significa arte no sentido de saber fazer alguma coisa, mas no sentido de técnica, como por exemplo o famoso ars amatoria, a arte de amar. Prosseguindo, também o consideram o guia das estradas e dos caminhos, e que tem um poder máximo sobre o ganho de dinheiro e comércio. Quer dizer, a gente vê aqui algumas semelhanças com o Mercúrio romano, ou Hermes grego, que era de fato um deus do comércio, como ele era um mensageiro, também deus de caminhos, de estradas, né? Mas os celtas acabavam elevando tudo isso a um nível acima, né? Dando ainda mais importância, especialmente nisso, sobre ele ser meio que o patrono de todas as artes. Aliás, interessante a gente ver que o culto a esse equivalente de Mercúrio era bastante proeminente entre povos da Europa Central, inclusive os germânicos. E Odin, o deus nórdico, provavelmente seria também, originalmente, esse deus equivalente a Mercúrio, né? A princípio, Odin pode parecer que é a versão nórdica de Zeus, mas o mais provável é que ele viesse de Mercúrio. E aí, através de muitas gerações, né, com a passagem dos séculos, a mitologia vai se alterando aos poucos, novas histórias vão surgindo, a imagem que as pessoas têm dos deuses vai se modificando, até que chega a ser, né, o que ele eventualmente se tornou. Mas prosseguindo aqui com os druidas, depois dele, Apolo, Marte, Júpiter e Minerva, ou seja, mais nomes romanos. E César diz que sobre esses deuses, os gauleses têm praticamente a mesma opinião que os outros povos. Apolo cura as doenças, Minerva trouxe o princípio do conhecimento dos trabalhos manuais, Júpiter controla o céu, Marte conduz as guerras. Infelizmente, essa é uma descrição bem resumida que César faz. A gente sabe um pouco mais sobre a mitologia celta por causa de outras fontes e de pesquisas arqueológicas, mas aqui no texto de César ele só vai falar de mais um. Os gauleses acreditam que eles todos foram gerados por Plutão, e dizem que esse conhecimento é transmitido pelos druidas. Esse nome, Dies Pater, significa literalmente o pai rico, e era outro nome para Plutão. O deus Plutão tinha essa associação com riqueza porque o ouro, metais preciosos, pedras preciosas vinham da Terra, e como ele era o deus do mundo inferior, né, é como se essas coisas viessem dos domínios dele, e portanto ele seria o pai das riquezas. Algumas nuances de que talvez esse Dies Pater não fosse o mesmo Plutão, que teria alguma influência do Hades grego, mas, bom, isso é uma outra história complexa por si só, e vamos aqui continuar com os celtas. Por causa disso, dividem os intervalos de tempo não pelo número de dias, mas de noites. Observam os dias de aniversário, inícios dos meses e dos anos também assim, de modo que o dia siga a noite.
E essa é uma observação interessante, porque até onde a gente sabe dos celtas, isso é bem verdade. O deus do subsolo, Hades, Plutão, Pai Rico, seja lá como os gauleses chamassem, parecia ter essa associação com a noite e a escuridão. Mas bom, isso é tudo que César tinha a dizer sobre as práticas religiosas ou filosóficas dos druidas, infelizmente bem limitado. De novo, a parte dos sacrifícios humanos é talvez um pouco difícil para se acreditar completamente, de modo que a gente fica um pouco na dúvida. Tem outros autores que também falaram um pouco sobre as práticas dos druidas. Vamos dar uma olhada no De Divinatione, ou sobre a adivinhação, escrito por Cícero. Em certa parte do tratado, é como se fosse o irmão de Cícero falando, defendendo a possibilidade real de adivinhação do futuro, né? Como uma prática que era realizada pelos gregos, que era um povo que os romanos admiravam bastante, e aí ele chega a mencionar os druidas nessa história. Esse conhecimento da adivinhação não é desconhecido nem entre os povos bárbaros, dado que até na Gália existem os druidas, dentre os quais eu mesmo conheci o Aiduo de Vitiacus, teu hóspede e elogiador, e que tanto declarava conhecer as leis da natureza, que os gregos chamam de fisiologia, como dizia as coisas que iriam acontecer, em parte por augúrios, em parte por conjectura. Infelizmente, é só isso que Cícero tem a dizer sobre druidas. Mas vamos olhar com calma para esse trecho. Primeiro, esse Diwiciacus, ou Diwitiacus, que aparece também nos comentários de César, trocando o T pelo C. Nos comentários de César, aparece como uma liderança do povo Aiduo, mas em nenhum momento é dito que ele seria um druida. Talvez César simplesmente não tenha mencionado isso, ficou só a cargo de Cícero. Mas tudo bem. De qualquer forma, é o único druida da antiguidade que nós temos uma menção pelo nome. Ele foi a Roma em certa ocasião e, pelo visto, se tornou um amigo próximo de Cícero, mas mostrando ali que ele tinha uma certa missão diplomática, né? O que poderia fazer sentido sendo uma liderança daquela tribo em particular. E esse texto diz que ele clamava conhecer as leis da natureza, né? Que seria as leis da física, basicamente. O que está alinhado com o que César tinha dito antes, né, sobre os druidas estudarem a natureza, estudarem as leis da natureza, da astronomia. E também, quando ele fala sobre a adivinhação do futuro, claro, nós estamos entrando num terreno mais místico, né, que tem a ver com crenças de povos da antiguidade, mas é interessante que Cícero, nesse trabalho dele, faz uma divisão sobre dois tipos de adivinhação. Um que seria esses tais augúrios, que ele mencionou aqui, que seria baseado em observar o voo dos pássaros, observar resultados de rituais, de sacrifícios, e tentar, baseado no conhecimento que eles teriam estudado, prever o futuro a partir daquelas coisas. Em oposição a isso, haveria um segundo tipo de previsão do futuro, que seria de uma forma mais direta, né? Com visões, com sonhos, com alguma mensagem direta enviada pelos deuses. E Cícero aqui diz que os druidas se concentravam no primeiro tipo de previsão, ou pelo menos esse Diwiciacus se concentrava no primeiro tipo de previsão, que tinha muito a ver com o conhecimento da natureza, né? Um estudo ali de como as coisas funcionavam, que novamente tem a ver com esse estudo filosófico dos druidas, em vez de ser simplesmente uma mensagem divina reveladora e muito direta. Por fim, outro autor romano que a gente vai olhar aqui, que também comentou um pouquinho sobre os druidas, foi Tácito. Tácito viveu cerca de 100 anos depois de Júlio César e de Cícero, então já na época imperial, e o que ele tem a narrar é a participação dos druidas numa batalha, que é uma coisa bastante única aqui. Essa batalha se deu na ilha de Anglesey, que hoje fica em Gales, no Reino Unido, e que em latim era chamada de Insula Mona. Então vamos ver o relato dele. Estava em frente ao litoral uma fileira diversa, cheia de armas e homens, ou seja, homens armados, e mulheres que passavam pelo meio deles, as quais, usando vestes funerárias, como as fúrias, com cabelos desgrenhados, agitavam tochas. Bom, primeiramente ele fala sobre essas mulheres, que não está muito claro quem exatamente elas eram, mas o que fica claro sim é que elas tinham uma atuação ali bastante tendo a ver com a moral dos exércitos, né? Tanto de assustar os inimigos como de elevar o moral do próprio exército britânico ali. Essas vestes funerárias que ele menciona seriam como se fossem roupas de luto, pretas, né? Conforme a gente vê hoje em dia. E as fúrias eram espíritos meio divinos, vingativos e muito assustadores do ponto de vista dos romanos,
E o fato de Tácito ter feito essa comparação com as fúrias dá a entender que, de fato, essas mulheres estavam muito assustadoras, estavam mesmo chocando os soldados romanos. E os druidas em volta, fazendo preces selvagens com as mãos levantadas ao céu, atingiram os soldados romanos com o ineditismo desse tipo de visão, de modo que eles, os soldados, como se tivessem com os membros paralisados, deixassem os corpos imóveis suscetíveis a ferimentos. Interessante lembrar que Tácito não foi testemunha ocular desses eventos, né? Ele escreveu esse registro baseado no que ele ouviu de descrições de outras pessoas que estavam ali na batalha. Mas de qualquer forma, isso mostra que os druidas, junto com aquelas mulheres que pareciam as fúrias, tinham um efeito moral extremamente forte sobre os soldados romanos, né? Porque tratava-se de combatentes bastante experientes, né? Que não ficariam assustados de uma forma tão fácil. Eventualmente, os romanos superaram o medo e massacraram os druidas, infelizmente, essa é a verdade, e Tácito não fala mais nada sobre os druidas. É bem curioso que os druidas estivessem nessa batalha e que nós não tenhamos registro de nenhuma outra em que eles teriam participado. A gente poderia até se perguntar, né, se de fato eles não teriam estado lá, mas só faltou alguma menção no registro histórico. Mas eu acho bastante improvável, dado que Júlio César relata várias e várias batalhas contra diversas tribos celtas e nunca menciona a presença de druidas. Então, talvez tenha sido algum evento muito particular que motivou os druidas a irem para a batalha ali, talvez tenha sido uma mudança, né, ao longo de mais de 100 anos, ou talvez os druidas ali nas Ilhas Britânicas fossem um pouco diferentes dos druidas da Gália, né, onde César esteve presente. De qualquer forma, nós temos aqui esse evento bastante peculiar, né? Bom, os registros que nós vemos aqui no vídeo mostram uma imagem bastante interessante dos druidas. Desde os deuses que eles veneravam, as inclinações filosóficas, né, interesses até astronômicos que eles tinham para entender a natureza. Nós vimos menções a sacrifícios humanos, que talvez tenham sido exagerados ou completamente inventados, difícil dizer com certeza. Vimos também a previsão de futuro que os druidas supostamente faziam e, por fim, uma rara atuação deles em uma batalha. É uma pena que nós tenhamos tão poucos registros escritos sobre esses personagens fascinantes, né? Existem outros registros, especialmente como produto de pesquisas arqueológicas, que tentam investigar, entender melhor vários povos celtas, mas no vídeo de hoje a gente vai ficar por aqui, né, tendo se concentrado só aqui em textos de alguns autores romanos clássicos. In proximum e curate aut valeatis.